Excelentíssimo senhor presidente, colegas deputados, eu agradeço a atenção de todos aqueles que estão aqui no plenário. E eu gostaria de tecer alguns comentários sobre um fato que tem sido muito citado nas últimas horas, sobre o anúncio do governo do Estado de que os parlamentares poderão, agora com recursos do orçamento, destinar exatamente alguns recursos para a resolução concreta de alguns problemas. Estou falando das emendas parlamentares. O primeiro tópico que eu gostaria de fazer referência aqui em minha fala é que o objetivo dessas emendas é fortalecer exatamente a base da democracia, que são as populações regionais e locais. Por quê? Porque, afinal, agora o parlamentar terá condições exatamente de indicar o recurso para a resolução de problemas concretos das pessoas que vivem no dia a dia, obviamente, enfrentando esses problemas, que até então não tinham condições de serem enfrentados pelos parlamentares, que passavam muitas vezes como meros cartorários, apenas carimbando documentos vindos do Executivo, mas sem a possibilidade de dar resolutibilidade a esses problemas. Afinal, os parlamentares já são demandados para a resolução desses problemas, muitas vezes faziam emendas ao orçamento, sem que, contudo, tivessem condições, poder efetivo, recursos para dar a solução a esses problemas. E é esse um dos problemas que o governo está dando solução, e essa é uma das principais funções dessas emendas, o atendimento e o fortalecimento das comunidades locais. O segundo tópico que eu gostaria de fazer referência é a intenção do governo de fortalecer a democracia representativa, que é a democracia que é a base do sistema político brasileiro, porque, afinal, nós não vemos um sistema de democracia direta, a não ser muito excepcionalmente, em alguns casos, como é o caso, obviamente, da consulta popular, mas que, muitas vezes, a própria consulta popular, como instrumento de democracia direta, acabava sendo instrumentalizada para outras finalidades que não aquela finalidade precípua dela, porque, afinal, todos sabemos, a consulta popular tem por objetivo atender projetos abstratos, mais genéricos dos problemas regionais e acabava, muitas vezes, sendo utilizada para atender problemas pequenos, que não eram da finalidade da consulta popular, como, por exemplo, por meio do lobby de algumas associações, algumas entidades, encaminhar um caminhão para os bombeiros em algum lugar, um telhado de uma escola em outra ponta. Vejam, esse não era o papel da consulta popular. Por isso, para fortalecer a democracia representativa, é que o governador retirou recursos da consulta popular e encaminhou exatamente para que os parlamentares, aqueles que detêm a responsabilidade pelo voto de dar encaminhamento a essas demandas e buscar a resolutibilidade, que possam agora, com recursos, o fazer. Terceiro tópico que eu quero aqui citar é evitar, o governo quer evitar a instrumentalização da democracia direta, da consulta popular, por grupos de interesse que muitas vezes não foram eleitos, obviamente, que não respondem aos eleitores e, portanto, não detêm responsabilidade política, como os parlamentares detêm, e que, portanto, utilizavam esses recursos na consulta popular para fazer um lobby, muitas vezes equivocado, embora legítimo, lá na ponta no seu interesse, que era atender a comunidade, mas que não detém a competência para fazer isso. Então, ao encaminhar esses recursos para os parlamentares, nós estamos evitando exatamente a instrumentalização da consulta popular para, de certo modo, competir com a soberania do parlamento, fazer aquilo que não deveria estar fazendo, quer buscar dar atendimento às pequenas demandas da comunidade, que na verdade devem ser atendidas pelos parlamentares, os legítimos representantes do povo. Um quarto tópico que eu quero aqui fazer referência é evitar, essas emendas querem evitar o mau uso de dinheiro público, na medida que os recursos destinados à consulta popular não eram usados para projetos regionais, mas para atender interesse corporativo exatamente daqueles grupos que conseguiam muitas vezes fazer o lobby na consulta popular, que os índices já demonstram, tem uma baixíssima taxa de participação da sociedade, fazendo que, portanto, esses recursos sejam muito melhor utilizados por um critério de racionalidade, por aqueles que sabem sim quais são os principais problemas da comunidade, porque escutam os eleitores, vão nas comunidades pedir o voto e depois são cobrados para a resolução dos problemas, meu caro deputado Dirceu, e que, portanto, agora terão condições de dar a resolução necessária com esses recursos. Um outro tópico aqui importante salientar, não se trata, vejam, de dinheiro para os deputados, mas de dinheiro do orçamento para as comunidades representadas pelo deputado. Friso, dinheiro para as comunidades. Outrora até certa pessoa, meu caro deputado Viana, perguntou se com esse dinheiro para os deputados o que eles fariam, comprariam um apartamento, um carro. Ora, o dinheiro não é para o bolso do deputado, o dinheiro não é do deputado, o dinheiro é para as comunidades que o deputado representa, e por meio da organização constitucional que nos estabeleceu o ordenamento jurídico, que é a democracia representativa. Um outro tópico aqui, frisa-se também, as emendas não são impositivas, estarão disponíveis para todos os parlamentares comprometidos com o bem comum. Não são emendas impositivas, até porque o ordenamento jurídico gaúcho nem criou esse instrumento. Dizer que as emendas são impositivas, como alguns estiveram dizendo, é um equívoco, porque o ordenamento jurídico gaúcho nem estabelece tal modalidade. Como, portanto, poderá o governo, sem aprovação do povo por meio do parlamento e de uma nova lei, criar essa modalidade? É um absurdo jurídico dizer que essas emendas são impositivas. São, sim, condições
para que o próprio parlamentar, muitos dos quais sempre fizeram emendas no orçamento, esperando o enfrentamento de problemas, tenham agora recursos, sem precisar desorganizar o orçamento, para enfrentar esses problemas e dar uma resposta aos seus eleitores. Vejam, o governador Eduardo Leite é parlamentarista. O PSDB é um partido parlamentarista. Aqueles que defendem o parlamentarismo sabem a importância de valorizar a participação dos deputados, da representação política por meio da democracia representativa para a resolução dos problemas. E quem não entender isso, a nossa lógica, solicito mais um tempo de liderança, meu caro presidente, é óbvio que não vai entender a lógica das emendas parlamentares. É importante salientar aqui também que o papel dessas emendas é fortalecer o parlamento como catalisador dos anseios da população, dando instrumento aos representantes para que possa dar concretude a esses anseios. Obviamente que aprimorar as instituições políticas brasileiras, as gaúchas em particular, na medida em que o papel do parlamento sempre foi, desde os tempos mais antigos, lá no medievo, deliberar sobre o orçamento e a destinação de recursos, é uma evolução, o de direcionar o orçamento para a resolução dos problemas que afligem o cidadão no dia a dia. Isso já ocorre em diversos países. Apenas no Brasil não ocorre, obviamente, pela precária organização institucional do nosso sistema político. Quem sabe agora, com uma evolução como essas, como acontece em outras democracias, nós estejamos dando um passo adiante. Por isso que nós temos que parar com preconceitos e falta de compreensão que evitam até o amadurecimento das nossas instituições. Neste particular, trata-se de elevar o patamar do parlamento gaúcho ao nível dos grandes parlamentos da civilização ocidental, onde o mecanismo de emenda é vastamente utilizado, legitimando também por esse meio a democracia representativa. E isso é comprovado pela possibilidade dos parlamentares nos Estados Unidos da América, uma república federativa, poderem encaminhar emendas do orçamento para resolver os problemas das suas comunidades. Isso é comprovado também pela possibilidade dos parlamentares do Reino Unido encaminharem emendas resolvendo o problema dos seus distritos. Isso é comprovado nas maiores democracias ocidentais, pela possibilidade que o parlamentar tem, com o encaminhamento da emenda, não só fazer uma sugestão, como nós sempre o fizemos, aqui reitero, sempre o fizemos ao orçamento, mas além de dar a sugestão, poder, obviamente, dar a resolutibilidade, porque senão é muito justo até a crítica dos eleitores, sem as emendas, afirmando que o parlamentar apenas faz coisas pomposas, como criar aqui eventos comemorativos, porque obviamente não tem competência para tanto, não tem competência para resolver os problemas, e agora, com essas emendas, obviamente sabendo aqui as limitações orçamentárias que pesam sobre o ombro dos gaúchos, terá, pelo menos, de algum modo, uma forma de atender, de resolver, de matar a cobra e mostrar o pau, como diz o gaúcho aqui no seu ditado popular. Também, obviamente, é um objetivo dessas emendas evitar a desorganização por iniciativa parlamentar do orçamento proposto pelo Executivo, sem, contudo, deixar o representante à margem das grandes decisões que impactam a sua comunidade local. Porque, obviamente, o parlamentar, por muitas vezes, e nós observamos isso na LDO, observamos no PPA e observaremos na lei orçamentária, os parlamentares encaminham sugestões de emendas ao orçamento que acabam desestruturando todo o planejamento do Poder Executivo, sem que, contudo, obviamente, fiquem além só de dependerem da boa vontade do Executivo, consigam resolver o problema da sua população. E aí, por vezes, quando o Executivo não aprova as emendas sugeridas ao orçamento, o parlamentar fica sem desculpas para dizer ao seu eleitor por que as coisas não estão acontecendo. Parece, é claro, que ou o parlamentar não tem vontade, ou está, quem sabe, comprometido com interesses escusos. Não é esse o caso. Nós nunca tivemos um instrumento capaz de fazer com que as expectativas virassem realidade. E agora é isso que nós estamos fazendo. Lembrando que, reitero aqui mais uma vez, esses recursos estavam disponíveis na consulta popular para que exatamente aqueles que não foram legitimados, de acordo com o ordenamento jurídico, para fazer esse encaminhamento, estavam fazendo, que eram pequenos grupos organizados que na consulta popular direcionavam esses recursos, sem terem, é claro, a responsabilidade do voto sobre depois o resultado desses encaminhamentos. Agora, aqueles que são legitimados pelo voto e responsáveis perante a população poderão não só fazer o encaminhamento, mas ter a certeza do cumprimento. E por fim, obviamente, que o ideal, meus caros, isso todos sabemos, o ideal era que nós tivéssemos uma grande reforma federativa em que os municípios tivessem mais competência, mais autonomia, mais recurso e pudessem, na democracia local, com um espírito verdadeiramente republicano, encaminhar as demandas da sociedade. Não é o caso. Nós não temos um federalismo efetivo e eficaz como é o dos Estados Unidos da América. A nossa federação, de certa forma, padece aqui de uma centralização autocrática que quase poderia chegar à beira de uma tirania. Todavia, esses instrumentos que aproximam a demanda popular do seu representante e que agora, com essas emendas, poderão gerar o resultado esperado, pelo menos ajudam a minorar os defeitos do nosso falho sistema federativo, da nossa falha forma de Estado. Quem sabe no futuro, não apenas com a concepção parlamentarista que é do governador e é do PSDB, de contar com o apoio e a participação dos parlamentares no encaminhamento de emendas, mas também com uma reforma na nossa federação, nós não precisemos enfrentar tantos problemas
como os que enfrentamos no Brasil. E por isso, meus amigos, eu peço a compreensão de todos, que não façamos julgamentos apressados sobre essas emendas, mas que procuremos compreender, não apenas à luz do direito brasileiro, mas também das grandes democracias ocidentais, o real sentido dessa proposta, que é dar resolução aos problemas solicitados pelos eleitores aos seus justos e legítimos representantes. Muito obrigado.